Agricultura BR começa esta edição falando sobre arroz, falando sobre os desdobramentos, sobre essa tragédia que impacta o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nesta semana aconteceu de tudo, né? Inclusive com os meus colegas em Brasília. Em resumo, os jornalistas foram proibidos de adentrar a reunião da Câmara Setorial do Arroz, né? Uma decisão ali para que essa discussão ocorresse, algo que é extremamente raro. Na verdade, eu não lembro de nenhuma vez isso ter acontecido. Mas a gente vai falar agora a respeito dos motivos das entidades serem contrárias à importação de arroz. Parece que a primeira carga vai chegar no mês de julho e para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o economista-chefe da FASUL, da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ao vivo pela internet. Eu converso com Antônio da Luz. Antônio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E os desdobramentos, eles vêm ocorrendo em relação à cadeia produtiva do arroz. Nestas últimas semanas, Antônio, além de você, a gente conversou com uma série de autoridades da produção de arroz no Rio Grande do Sul, com o pessoal da indústria, com o pessoal que trabalha na exportação, e a informação comum, e analistas de mercado também, é que todos são contra a importação. Como é que as entidades elas têm se posicionado neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Nós não somos contra importar arroz. O Brasil importa arroz desde sempre. Nós somos contra a intervenção do governo nisto. E essa nossa contrariedade, Fabiano, ela não é fortuita e nem gratuita. Primeiro, boa tarde para você e para todos a nossa audiência. Não é ser contra por ser contra. Nós somos contra, Fabiano, porque no século XVIII, dois economistas, tanto Adam Smith quanto David Ricardo, disseram e mostraram e provaram que todas as vezes que o governo intervém no nível de preços, dá problema. Depois, no século seguinte, no século XIX, vários economistas provaram isso. O mais famoso deles, o Alfred Marshall, século XIX. No século XX, então, nós temos uma explosão de estudos mostrando que o governo, todas as vezes que ele tenta intervir no mercado de preços, no mercado livre, tenta intervir nos preços, dá problema. Nós vimos isso no governo Lula II, nós vimos isso no governo Dilma, nós vimos isso recentemente agora na Argentina, até bem pouco tempo atrás, a Argentina tabelava preço, congelava preço, tudo isso nós experimentamos no Brasil, na Argentina, em vários locais do mundo, e a ciência mostra que isso está errado. E nós avisamos o governo, não faça isso. Não intervenha no mercado de arroz, porque vai dar problema. Aí, então, o que aconteceu? O governo anunciou um leilão. No momento que ele anuncia um leilão, com o mote de que iria faltar arroz, o que as pessoas saíram fazendo? As pessoas correram para o supermercado para se abastecer. O pobre fez isso? Não. Aquele que ganha um salário mínimo, ele não consegue fazer estoque de arroz na sua casa. Isso é classe média, classe alta. Gente comprou aí 15 quilos, 20 quilos de arroz, que tem arroz até o final do ano para comer. Comprou agora. Bom, gera micros desabastecimentos mesmo. E o que acontece com o preço de uma coisa que está sendo altamente demandada? Sobe. Então, o preço do arroz subiu no mercado por causa do governo, por causa da política do governo que está equivocada. E aí, o que aconteceu com o preço do arroz no Mercosul? Subiu 30% quando o governo anunciou os leilões. E aí, o que ele fez? Retirou os leilões. Pois é, mas agora já houve o impacto tanto para o nível do consumidor quanto no nível do produtor, bagunçou o mercado. Se você me perguntar para mim, que sou um economista razoavelmente experiente no mercado de arroz, afinal de contas, desde 2008 atuo neste setor, eu não sei te dizer o que vai acontecer com os preços, porque está tão bagunçado o mercado e está tão mexido pelas intervenções do governo que eu não sei se vai subir mais, se vai despencar, eu não sei nem o que dizer para as pessoas, porque nós não estamos
operando por oferta e demanda, nós estamos operando por oferta, demanda e intervenção. Aí o governo vai lá, bom, então tudo bem, eu vou retirar o leilão e vou reduzir a TEC para terceiros países. Beleza. Vai tirar a TEC para os terceiros países e vai vir um arroz ruim da Tailândia, do Vietnã, enfim, arroz de baixíssima qualidade, que algumas indústrias, não são todas, que podem fazer essa importação, mas algumas indústrias vão pegar esse arroz ruim, porém barato, e mais barato ainda pela retirada da TEC, vão misturar com arroz brasileiro e vão vender para o consumidor pelo mesmo preço do produto que não é misturado. Aí o que vai acontecer? Essas indústrias vão aumentar a sua margem de lucro e vão agradecer ao governo pela iniciativa. As outras indústrias que não têm essa possibilidade de importação vão ter uma dificuldade enorme de competir com essas empresas que têm. E ainda por cima, nós poderemos ver uma queda no preço do arroz no segundo semestre, desestimulando o plantio da safra 25. Aí sim, gerando um risco de abastecimento para o ano de 2025. Então vejam, essas mexidas do governo, como diziam os economistas do século XIX, como diziam os economistas do século XVIII, como disseram os economistas do século XX e como dizem os economistas do século XXI, todas as vezes que o governo intervém no nível de preços, dá problema. E nós estamos com um problema grave. Produtores, indústrias, consumidores estão todos sem referência. E o governo está culpando os especuladores, né? Alguém que não tem cara, que não tem voz. A culpa é do governo. Não tem nada de especulador, não. A culpa é do governo, que está insistindo com a política equivocada. Antônio, e como que as entidades, né, elas têm se posicionado frente aos órgãos do governo? Em discussões da cadeia produtiva, da Câmara Setorial, né, que teve uma polêmica durante essa semana, como que isso está sendo apresentado para o governo e por que há essa dificuldade em absorver ideias e posicionamentos distintos no caso do governo federal? Fabiano, primeiro quanto à questão da Câmara Setorial, tá? Eu frequentei muitas vezes a reunião da Câmara Setorial, nunca fui membro da Câmara, mas a Farsul sempre teve um assento. E mesmo em momentos muito, muito duros, viu? Muito difíceis, muito controversos, momentos de extrema revolta, até por parte de produtores, nós vivenciamos isso e nunca a reunião da Câmara Setorial foi fechada. Nunca. Jamais. Foi a primeira vez que nós vimos. Essas perdas de liberdade e de transparência, elas preocupam. Quanto à verbalização para o governo, em primeiro lugar, é importante dizer que esses arroubos do governo de interferir nos níveis de preços, elas não datam da enchente. Não datam da enchente, Fabiano. É importante vocês, jornalistas, atentarem para isso. Nós temos um monte de matérias do ano passado que já traziam a intenção do governo de interferir no mercado de alimentos, no mercado de energia, no mercado de combustíveis e tantos outros. Olha o que aconteceu com a Petrobras. A questão dos alimentos, e do arroz, se usou o mote da enchente, mas não é por aí. Isso é uma política de Estado, uma política ideológica e, ao mesmo tempo, negacionista da ciência, porque a ciência mostra que o governo, quando faz isso, está ruim. Sabe o que está acontecendo? Está dando ruim. Sabe? Igualzinho como aconteceu sempre em todas as experiências históricas. Está ruim. A ciência mostra isso. Mas este governo está sendo negacionista. Ele vem desde o ano passado dando sinais. A imprensa tem trazido coberturas sobre isso, matérias sobre isso. Inclusive, teve um grande veículo de imprensa, não sei se posso citar aqui, que
aonde já criticávamos que esses arroubos do governo, eles têm consequências e o governo não deve não deveria ter dado esse passo, e agora deu. Estamos todos nós, consumidores, industriários, produtores, todos nós estamos sendo prejudicados por isso. Mas eu quero crer, tá? E quero de coração crer que o ministro Carlos Fávaro vai ter argumentos e firmeza para falar para o seu chefe, o presidente Lula, que desde o ano passado quer fazer isso, que esse tipo de política não funciona e que nós devemos ir por outro. Antônio, e agora falando um pouco a respeito dos cenários que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo a água baixar em algumas situações, a chuva estar voltando também. Em relação ao produtor rural gaúcho, como que ele tem reagido? Nas cidades, a população, o povo tem buscado se organizar, tem limpado. Como é que o produtor no campo hoje ele tem feito essas ações que estão chegando aí na Farsul? Olha, os produtores estão bastante organizados, eles têm nos cobrado muito, muito mesmo, posição, respostas. Nós já entregamos para o governo, para o Ministério da Agricultura, o pleito da Farsul, que, dias de passagem, o ministro Carlos Fávaro, o tempo inteiro foi aberto para receber as nossas propostas, encaminhamos as nossas propostas, só que nós ainda não temos respostas para os nossos pleitos. E isto está aumentando a temperatura. Os produtores têm nos cobrado e nós temos levado para os produtores, que temos sido recebidos pelo ministro, que temos tido as reuniões com o Ministério da Agricultura, que as coisas estão sendo desenvolvidas, mas nós ainda não temos respostas. E o ministro vai vir aqui na semana que vem e acredito torcemos, acreditamos, esperamos que essas respostas sejam dadas aqui presencialmente quando ele vier na semana que vem. Estamos com uma expectativa muito grande de anúncios por parte do Ministério da Agricultura, do MDA. Já ouvimos alguns, já vimos a MP 1216 e 1218 que tratam desse assunto, mas os demais produtores nós não temos ainda nada, mas temos a crença e a fé que em breve teremos esses anúncios.